Olá, gente! Nossa aula de hoje, ela vai começar os assuntos da segunda unidade, certo? Então, quando vocês forem anotar aí no caderno de vocês já sabem, vocês vão sinalizar que a partir de agora os assuntos são referentes à segunda unidade. E o gênero textual que nós vamos começar aprendendo é reportagem. Bom, o que é reportagem? Reportagem ela é um gênero textual não literário e é considerado um texto jornalístico, que vai ser veiculado por meios da comunicação. Ele vai ser exposto, apresentado em meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio e outros. Certo? O repórter, ele é a pessoa que está incumbida de apresentar essa reportagem. Qual tema vai ser abordado, o que importância ele tem. Então, o repórter ele tem essa função aí. Bom, a classificação de reportagem. Ela é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que também ele prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Observe que muitos de vocês, ou se vocês não assistem jornal, os pais de vocês, normalmente eles formam uma opinião sobre determinado fato, acontecimento, alguma coisa diante da reportagem, do que é dito numa reportagem. Certo? Então, por isso que ele tem uma função bastante importante. E a reportagem, ele é um texto que ela pode ser expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto aproximar a notícia quanto os artigos opinativos, porém, elas não podem ser confundidas. Gente, reportagem e notícia são gêneros textuais diferentes. Inclusive, em redação, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre notícia. Certo? Então, quando é que a reportagem ela é expositiva ou informativa? Ela pode ser dita assim porque ela expõe um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Então, ela está expondo ou informando. E ela também pode ser descritiva ou narrativa, por quê? Porque ela descreve ações que podem excluir o espaço, o tempo, o personagem. Ou seja, quando ela vai falar lá uma reportagem, diz onde foi, quando foi, quem foi que estava envolvido nesse acontecimento, certo? Então, por isso, ela pode ser dita também como descritiva e narrativa. E ela também pode ser opinativa. Por quê? Porque o repórter ele também pode apresentar os juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Então, ele vai dizer a opinião dele ou a conclusão que ele tirou a respeito do que aconteceu, né? Então, por isso, ela também pode ser opinativa. Geralmente, as reportagens elas vão ser textos mais longos, certo? Que vão ser assinados pelos repórteres. Enquanto as notícias, que eu já disse a vocês que não é a mesma coisa, elas vão ser relativamente mais curtas e impessoais, certo? Vão ter o intuito apenas de informar o leitor sobre o fato ocorrido. Então, a gente vai aprender mais sobre ela lá na aula de redação. Mas, em resumo, por hora, a gente pode dizer que a notícia ela faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens elas fazem parte do jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, de onde vai se desenvolver um debate sobre o tema, de modo mais abrangente do que a notícia. Então, não confundam reportagem com notícia. São diferentes, são gêneros textuais diferentes. Bom, a estrutura da reportagem. Embora ela apresente uma estrutura similar da notícia, a reportagem ela vai ser mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, a gente até estudou sobre entrevista, análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos e muitos outros. Então, qual é a estrutura básica, certo? Primeiro vai ter o título principal e o secundário. Então, nas reportagens, elas vão ter dois títulos. Vai ser o principal, que é o mais geral, o mais abrangente, que é chamado de manchete. E o outro título ele vai ser secundário, que é uma espécie de subtítulo, que vai ser mais específico com relação do que é que a reportagem ela vai tratar. A lead, que é na linguagem jornalística, ela corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, certo? Os quais devem conter as informações mais importantes que vai ser discorrida pelo autor, certo? Por isso, ela é considerada uma espécie de resumo, onde você vai encontrar as palavras-chave do que vai ser dito na reportagem por inteiro.
Aí vem o corpo do texto. Esse corpo do texto é o desenvolvimento dele. Então, sem perder de vista o que foi apresentado no tópico anterior, nessa parte o repórter ele vai reunir todas as informações, né, da reportagem, e isso vai ser apresentado num texto coeso e coerente, certo? Então, sempre respeitando as normas gramaticais. Quais são as principais características da reportagem? A primeira é que esses textos eles vão vir em primeira ou terceira pessoa. Vai ter sempre títulos, os temas eles vão ser sociais, políticos e econômicos. A linguagem ela deve ser uma linguagem simples, clara e dinâmica. Pode existir discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade. A linguagem a ser utilizada é uma linguagem formal e o texto ele vai ser assinado pelo autor. Toda vez que vocês forem ler lá a reportagem, vocês vão ver que tem o autor, quem foi que fez aquela reportagem, né? Então, ela sempre vai ter essa assinatura. E agora eu trouxe para vocês aí uma reportagem, certo? Veja que tem as características que a gente já observou antes. Então, vocês vão dar uma olhadinha nessa reportagem, certo? Quem tem um livro pode até encontrar ele no livro. E com base nessa reportagem aí, vocês vão fazer a atividade a seguir. Bom, a atividade. Primeira questão, em um primeiro olhar, é possível identificar algumas informações e características nessa reportagem, né? Então, qual é o título? Ao ler a linha fina, e tem até a explicação que é a linha fina, é o subtítulo que aparece logo abaixo do título em tamanho menor, que é a lead que a gente viu lá, ele também pode ser chamado de linha fina, para destacar as informações de uma reportagem ou notícia. Então, o que é possível saber sobre o assunto lendo essa linha fina? O título e a linha fina, eles motivam o leitor a ler a reportagem. O que você acha? Sim, não, por quê? A imagem que aparece em destaque, qual é? Que outros recursos visuais foram usados nessa reportagem? Além daquela imagem grande em destaque, né, tem outros recursos visuais. Vocês vão dizer quais são. Com que intenção esses recursos foram utilizados? Então, para que foi que esses recursos, essas outras imagens foram utilizadas? Vocês vão destacar aí. Aí o segundo diz assim: releia os títulos que foram utilizados na reportagem. O primeiro é A Meia-Noite Levarei Seu Sono. E o outro, internet não é a inimiga, mas precisa de controle, diz o médico. Em sua opinião, quais desses títulos desperta mais a curiosidade do leitor? Você acha que qual? O primeiro, o segundo? E por quê? E quem seriam os possíveis leitores dessa reportagem? Você acha que tipo de pessoa se interessaria para ler esse assunto aí? Então, vocês vão dizer também. Aí, quarta questão, mais com relação à definição do nosso gênero textual que a gente está estudando aí. Quais são as principais características desse gênero textual reportagem? Vocês vão botar quais são. Quinto, quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente? Onde é que vocês veem normalmente reportagem? Sexto, qual a diferença que existe entre gêneros textuais? Reportagem e notícia. Então, eu deixei claro para vocês que reportagem e notícia são gêneros textuais diferentes. E eu expliquei lá o motivo pelo qual isso acontece. Então, vocês vão colocar aí também. E é isso, gente. Então, como vocês já viram, a gente já começou a segunda unidade, certo? Então, as mesmas regrinhas que a gente está assinando lá na primeira. Vocês devem ter tudo copiadinho certinho no caderno, tudo direitinho. Essa atividade que eu passei aí agora, eu vou estar corrigindo na próxima aula. Ok? Então, façam direitinho para na próxima aula a gente apenas estar tirando as dúvidas que restar, certo? Então, foi um prazer estar com vocês novamente e até a próxima.